Você vê imagens ao vivo da Ponte de Camburi nessa noite de quarta-feira, dia 28 de junho. Link Espírito Santo está entrando no ar. Boa noite, são 6h01 e estamos ao vivo com mais uma edição do Link Espírito Santo. No programa de hoje vamos falar de um dos maiores desejos dos moradores da região metropolitana da Grande Vitória, a reativação do transporte aquaviário. Volta e meia, o assunto entra na pauta dos prefeitos, mas até hoje nunca saiu do papel desde o final da década de 90, quando parou de vez. Agora as prefeituras de Vila Velha e Vitória, principalmente, prometem reativar o sistema. Para falar desse assunto, trouxemos ao estúdio o secretário de Desenvolvimento Urbano de Vila Velha, Antônio Marcos Machado. Ele conversa com a gente daqui a pouco e você pode participar dessa entrevista. Antes, veja outros destaques do programa de hoje. Estelionatário é preso em Vitória depois de vender aparelhos de celular que não existiam. Em São Mateus, Câmara de Vereadores faz sessões itinerantes nos bairros. Veja ainda outras notícias por todo o estado, agora no Link Espírito Santo. O aquaviário é o tema da enquete de hoje. Veja a nossa pergunta. Você acredita que o aquaviário volte a funcionar dessa vez? Vote pelo nosso portal rsim.com.br/enquete e participe também pelas nossas redes sociais, contando aí a sua experiência com aquaviário. Se você, por acaso, teve a oportunidade de andar nas lanchas ou mesmo o seu desejo de poder usufruir desse transporte. Emanuela Teixeira, boa noite. Boa noite, Torinho. Para participar, você pode enviar lá seu comentário pelo nosso WhatsApp, pelo número 992525007 e também através das redes sociais usando a hashtag LinkES. Você dá sua opinião para a gente e participa aqui ao vivo. Dá opinião, conta histórias, enfim. Estamos aqui aguardando a sua interação. A polícia prendeu um estelionatário que aplicava golpes em estudantes aqui da capital. As vítimas compravam aparelhos celulares que, segundo o golpista, viriam do exterior. Só que os smartphones nunca existiram. Richard Marques de Oliveira, de 28 anos, foi preso no início da tarde de ontem em Vitória. Ele é acusado de dar golpes em pelo menos 7 universitários de uma faculdade particular do bairro Goiabeiras, na capital. Ele estaria procurando esses universitários, oferecendo aparelhos celulares, em troca pegando valores ou o próprio aparelho dessas vítimas. Ocorre que o telefone novo nunca chegou, tinha sempre uma desculpa esfarrapada, que as vítimas começaram a perceber que era golpe. Ele chegou a criar um grupo de conversas em um aplicativo de mensagens para ganhar a confiança dos estudantes e até prometeu recompensas para quem ajudasse a atrair mais interessados em fazer negócio. Começou a oferecer vantagens para quem indicasse clientes para ele. Ia dar um computador, ia dar um PS4. Então essas pessoas começaram a correr atrás de várias outras pessoas e acabou tomando toda essa proporção. De acordo com as investigações da polícia, Richard chegou a postar uma foto de um suposto carregamento de celulares. Ele disse às vítimas que os produtos tinham sido retidos pela Receita Federal, mas os estudantes já estavam desconfiados e descobriram que a foto era falsa. Richard foi preso em flagrante pela polícia com a ajuda dos próprios estudantes, enquanto tentava enganar mais uma vítima. Ele não resistiu à prisão e confessou os crimes que cometeu. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana e vai responder pelo crime de estelionato. A delegada responsável pelas investigações do caso aproveitou para fazer um alerta à população. É sempre importante tomar muito cuidado com esse tipo de compra, principalmente aquele bem que todo mundo quer. Então, toma cuidado primeiro com o preço, era um preço muito abaixo do mercado, mesmo comprando no exterior, não é um preço compatível. E tome cuidado, procure comprar em loja idônea, se for que seja de um conhecido, muito cuidado em compras por sites também, porque esses bens não estão chegando. Realmente tem que se informar se é uma pessoa que você conhece, alguém idôneo, porque senão você vai perder dinheiro. Então aí as dicas da delegada, Fica de olho vivo, olho ligado,
A polícia prendeu um homem de 38 anos em Cariacica acusado de matar a própria sobrinha. Jéssica Nilsen, de 15 anos, foi agredida pelo tio durante uma briga em casa. Ela pediu socorro a um vizinho e chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. O laudo médico aponta parada cardíaca e traumatismo craniano como causas da morte. O suspeito, Carlos Nilsen dos Santos, foi levado para o presídio de Viana na manhã de hoje. O Dia do Bombeiro Brasileiro é comemorado em 2 de julho. E para marcar a data, a próxima semana vai ser de ações de prevenção e combate a incêndio que foi antecipada hoje. Do dia 2 ao dia 9 de julho, estão previstas diversas ações com o objetivo de chamar a atenção da população sobre o assunto. Este ano, a semana tem como foco a segurança de edificações. Nós temos um arcabouço legal de normas, leis, que exigem das edificações medidas de segurança contra incêndio. Então, nessa semana, a gente vai reforçar essas medidas, da importância dessas medidas e alertar a população, sim, no sentido da gente fazer a prevenção de incêndio. Em todo o ano passado, o Corpo de Bombeiros atendeu 30 mil ocorrências. Segundo um levantamento da corporação, apenas 10% eram de incêndios urbanos, resultado das ações de prevenção e conscientização sobre os riscos. A prevenção forte que nosso Estado faz já há alguns anos reflete nos números das ocorrências. O nosso combate a incêndio ele é relativamente baixo em termos de estatística, porque nós temos uma prevenção extremamente eficiente e forte. A Polícia Federal suspendeu a emissão de passaportes em todo o país. A justificativa, falta de recursos, falta de dinheiro. No ano passado, a Polícia Federal arrecadou com todos os serviços prestados 940 milhões de reais, superando as estimativas que eram de 595 milhões. Mas isso não significa que o dinheiro é repassado integralmente para a corporação. Os recursos são encaminhados à União, que é responsável por gerir e distribuir as verbas. Aqui no Espírito Santo, somente entre os dias 28 de maio e 27 de junho, 5.461 pessoas solicitaram o passaporte. Não existe previsão para a retomada da emissão do documento. No próximo bloco, vamos falar da proposta de reativar o sistema aquaviário parado no Espírito Santo desde o final dos anos 90. Agora são 6h08 e as imagens ao vivo são da Praça do Papa em Vitória. Link Espírito Santo ligado em você. Link Espírito Santo de volta aqui pela Record News e Rede Sim. E agora é hora da primeira parcial da enquete de hoje, que fala do transporte aquaviário. A nossa pergunta: você acredita que o aquaviário volte a funcionar dessa vez? Porque promessas foram feitas muitas, né? Você vota pelo rsim.com.br/enquete, participa também pelas nossas redes sociais. A Emanuela tem os primeiros números, tem opiniões e tem a palavra. É isso aí, Torinho. 66% dos internautas não acreditam que o aquaviário volte a funcionar. E a gente tem aqui a opinião da Camila Bueno, da Praia da Costa, em Vila Velha. Ela comenta que não acha viável investir mais uma vez num sistema que nunca deu certo. Não, deu certo sim. Na opinião dela, não deu certo. A secretária daqui a pouquinho vai falar se deu certo ou não deu. Pois é, a Vanúzia da Serra diz que mesmo não morando em Vila Velha, em Vitória, ela espera sim a volta do sistema aquaviário e diz que isso pode inclusive impulsionar o turismo entre as duas cidades. Muito bem. Bem, sobre esse assunto, nós fomos às ruas ouvir a opinião dos capixabas sobre a volta do aquaviário. Vamos conferir? Muito tempo já era para ter voltado isso já. E em termos de transporte, trânsito, vai aliviar bastante aqui no estado, entendeu? Principalmente dentro da Grande Vitória. Com certeza o fluxo de pessoas seria muito menor diante dos ônibus, né? Você teria um leque a mais, né?
Eu acho que é viável, sim. É bom que tenha mais uma opção de transporte, né? Porque você interliga com facilidade, né? Nesse modal, mais esse modal de transporte. Agora, o importante aí é a questão dos custos, né? Que tem que ser bem trabalhado para que não onere a passagem de ônibus, né? Porque é um transporte que não tem muita demanda, a demanda é pequena, então é um transporte relativamente caro também, né? Mas é super interessante. Eu acho muito importante porque a Vitória não tem capacidade para comportar esse tanto de veículo que comporta hoje. Vitória é muito pequeno, o número de veículos só aumenta e Vitória não tem espaço para crescer, né? Por ser uma ilha. Então, acho que isso vai ajudar bastante. Ouvimos aí boas opiniões diferentes, né? Sobre esse assunto, a possibilidade de reativar o transporte aquaviário, que passamos a conversar agora com o secretário de Desenvolvimento Urbano de Vila Velha, Antônio Marcos Machado. Também convidamos para essa conversa o secretário de Gestão da Prefeitura de Vitória, Fabrício Gandini, mas faltando poucos minutos para começar o programa, a assessoria do secretário da Prefeitura de Vitória disse que ele não poderia participar, infelizmente. Secretário Antônio Marcos, seja bem-vindo aqui ao Link. Obrigado pelo convite. A gente, sempre fica meio com o pé atrás quando fala em reativação do aquaviário, né? Depende muito da união, dos prefeitos, da região metropolitana. A gente chama o prefeito de Vitória para participar, o secretário já não vem para participar. Parece que é difícil, né, reunir os prefeitos em torno dessa causa, secretário? Olha, não foi muito difícil não, porque os próprios prefeitos de Viana, Vila Velha, Vitória, Cariacica e Serra, quando se reuniram pela primeira vez depois das eleições, pensaram em alguns temas que fossem comuns às cidades. Então se pensou em medicamento, se pensou também numa estação de georreferenciamento por causa das chuvas e se pensou num sistema de transporte aquaviário para aproveitar a hidrovia que já tem, que é natural. E foi uma coisa que agradou muito as pessoas, né? Foi assim, unânime, raramente se encontra pessoa que é contra. Mas a percepção popular foi muito bacana alguém dizer assim, quando somos, 64% acho que não vai acontecer mesmo. As pessoas estão meio desanimadas. Tem um descrédito com a classe política, com os gestores públicos também, que isso é natural. Mas um gestor público comprometido e dedicado, ele não pode abrir mão de uma boa ideia. Quando uma ideia ela beneficia muitas pessoas e ela é aceita por muitas pessoas, ela não pode receber desistência. A gente tem que lutar por isso e eu, pessoalmente, acredito muito que ele possa voltar sim. Secretário, o senhor andou de lancha naquela época? Andei. Andou, né? Era bom. Funcionava bem? Funcionava bem, perfeitamente. Muitas pessoas. Chegou a ter um volume muito grande de estudantes, por exemplo. Agora, nós temos que desconstruir aquela imagem, porque era uma lancha muito pesada, poluente, porque ela tinha motores de diesel, muita fumaça, contaminava a água. Agora não, nós estamos em 2017, passaram 20 e poucos anos, então nós temos motores mais eficientes, ecobalsas, catamarãs. Então é um modelo muito diferente que a gente tem que se acostumar com ele e acreditar nesse retorno, porque ele é perfeitamente possível. Secretário, antes de falar como é que vai retornar, eu perguntaria assim, por que nunca retornou? Porque falta uma coisa muito simples, que é a humildade do projeto. Não dá para você tentar conceber um sistema aquaviário muito suntuoso, muito rico, muito luxuoso. Não, ele tem que ser eficiente, seguro, estável e oferecer conforto, mas não precisa necessariamente ser caro. O segundo item é que não é o governo que tem que colocar dinheiro nesse sistema, é o empresário. O governo tem que ser mínimo, tem que ser menor, ele tem que orientar, regulamentar e dizer assim, empresários, nós temos uma hidrovia, nós temos uma estrada pronta para vocês, que é a Baía de Vitória, a Baía do Espírito Santo. Linda, maravilhosa. Você pode sair aqui da Praça do Papa ou do Parque da Prainha e ir até a UFES, rodando a Ilha de Vitória, passa no Manguezal, Ilha das Caieiras, passa na Escola Viva, por exemplo, os estudantes. Então, passa também ali em Porto Santana. Então, o empresário tem que manifestar o interesse dele, me interessa. Mas, secretário, isso aí que o senhor está falando é fantástico, mas é conhecido, né? O empresariado sabe que tem aí a Bahia, que tem essa demanda, quer dizer, não precisa nem buscar público, porque sabe que tem público para isso, mas ainda assim não saiu. Qual o empecilho? É porque não é lucrativo? O que acontece? Há uma burocracia
por parte de licenças? O que impede? Porque os modelos anteriores que nós conhecemos previa uma participação muito forte do governo e uma conexão com o sistema Transcol, onerando o sistema Transcol ou onerando o cofre público. Não, dessa vez o que está se pensando é o seguinte, permissão, concessão, qual for o arcabouço jurídico, para que o empresário, com essa concessão e com essa permissão, ele, pela lei de oferta e demanda, faça o investimento dele. Ele pode investir no hotel, pode investir em padaria, o que for, numa rede, numa franquia, mas ele pode também investir num sistema de transporte aquaviário. Essa é a ideia nova, esse é o modelo novo. Deixa uma oferta. E nós já temos interessados. Que bom. Já tem empresários se manifestaram interessados. Então a gente vai retomar essa conversa daqui a pouquinho, a gente vai fazer um breve intervalo aqui, essa conversa com o secretário de Vila Velha a gente retoma no próximo bloco. E ainda hoje também temos as notícias das outras regiões do Espírito Santo com a nossa rede de correspondentes. Agora são 6h18 e as imagens ao vivo são da Avenida Beira Mar, aqui em Vitória. Link Espírito Santo, ligado em você. Link Espírito Santo de volta e retomamos a conversa com o secretário de Desenvolvimento Urbano de Vila Velha, Antônio Marcos Machado, sobre a reativação do sistema aquaviário. O secretário só disse que no bloco anterior que já tem empresa interessada no nosso sistema aquaviário de Vitória e Vila Velha, Cariacica? Tem sim. Quando os prefeitos divulgaram esse interesse deles, vocês mesmos divulgaram também, teve um empresário que procurou os prefeitos com uma experiência do Rio de Janeiro, ali no Canal de Marapendi, no Recreio, na Barra da Tijuca, que funciona muito bem. Vieram aqui, apresentaram para os prefeitos da Grande Vitória e é perfeitamente possível usar o modelo lá, aqui. Mas outros empresários também certamente procurarão. Mas já foi aberta? Vai ser o quê? Uma licitação? Então, para que você tenha um sistema aquaviário dos 5 municípios, é preciso uma participação do governo do Estado, que precisa ter uma autorização do governo do Estado. Então, vai se começar por uma conexão entre Vitória e Vila Velha. Provavelmente a Praça do Papa com o Parque da Prainha. Começaria com uma linha. Que é o Mas caminho lancha natural. ou balsa? Ecobalsa. Balsa com super estabilidade. Mas para passageiro, carro também não? Não. Agora, nesse Porque quando a gente fala em balsa, a gente tem aquela ideia, aquelas balsas que levam carro também? Não, são coisas modernas, catamarãs modernos, e vai se iniciar com a função de turismo e lazer. São 6 minutos para atravessar do Parque da Prainha para a Praça do Papa. Então, vai levar em torno de 50 a 60 bicicletas em cada viagem. Beleza. Então, pegar as ciclovias de Vitória, né? Pode integrar com a ciclovia de Vila Velha, que vai até a orla da Praia da Costa. Então, domingo, sábado, feriado, passeios. Depois, o próximo passo é se chegar ao sistema aquaviário completo, que aí deve ter o envolvimento do governo do Estado. Porque aí, de repente, já tendo esse início, já estimula, né? Sim. O governo do Estado já declarou que não está muito interessado em capitanear esse processo e nem gastar dinheiro. Isso atrapalha alguma coisa ou as prefeituras têm condição de tocar sem o governo? As prefeituras têm condição de tocar um projeto entre si, mas o ideal é que você tenha um projeto consolidado. A questão do investimento financeiro hoje é menor, porque nós temos esse modelo empresarial, que é dar condição do empresário correr o risco do negócio. E também você acaba gerando uma receita, porque é um investimento que dá receita nesse modelo novo. Turismo, lazer, ISS, as prefeituras vão aumentar a sua receita. E quem sabe o Estado também. Eu creio que o Estado já está vendo aqui com uma maior facilidade de participar. As empresas que operam no sistema Transcol foram consultadas se haveria interesse ou elas de alguma maneira tentam boicotar o aquaviário? Como é que funciona isso, hein? Não, eles não manifestaram interesse nenhum. Os prefeitos fizeram o seguinte, divulgaram o interesse, divulgaram a intenção. Os empresários procuraram, mas, por exemplo, o sistema Transcol não procurou os prefeitos, não manifestou. E também é independente. O sistema Transcol vai funcionar normalmente, tudo. Porque poderia até ter uma coisa integrada, como já teve numa época. Pode, mas é por isso que até hoje não saiu. É uma engenharia mais complexa, são interesses diferenciados. E nós estamos pensando em algo saudável, que não polui. Uma coisa, em vez de você estar com... Você tem 100 carros na terceira ponte, por exemplo, uma pessoa em cada carro. Um ônibus lotado, então é um conceito diferente. Certo. Vamos ver aqui como é que estão as participações, Emanuela. A gente
Tem aqui a pergunta do Ronaldo da Glória, em Vila Velha. Ele pergunta se o sistema aquaviário é mais ou menos custoso do que o sistema rodoviário e se as passagens seriam mais baratas do que as passagens cobradas pelos ônibus. A questão do preço é muito mais barato, porque eu não tenho manutenção de rua, eu não tenho buraco de rua, eu não tenho guarda de trânsito, eu não tenho acidente, eu não tenho consumo de combustível. Então, é só pegar... Combustível tem. A balsa, que é muito menor, porque se eu tenho 200 carros consumindo com uma pessoa dentro, eu tenho uma ecobalsa levando 100 com o mesmo combustível, praticamente. Melhora a questão da mobilidade urbana na cidade, mobilidade urbana, então ele é mais barato. E a passagem, pelo cálculo que o empresário fez, ficaria próxima do que custa hoje o sistema Transcol. Só que com muito mais conforto e qualidade de vida e beneficiando o meio ambiente também. Bem, temos o resultado da enquete? O resultado ficou assim, 60% não acreditam que o aquaviário volte a funcionar. 40% acreditam. A descrença é alta, mas é com razão, né? Não é que as pessoas não gostem, é porque elas não acreditam que saiam, porque elas já viram. Claro, já viram esse filme várias vezes, né? Inúmeras vezes. O que o senhor está falando aqui para a gente hoje, e eu agradeço inclusive a presença do senhor aqui para poder explicar como é que isso poderia acontecer, é que há um fato diferente dessa vez, né? Aquela estratégia de fazer uma política integrada com o Transcol, que poderia ser bom por um lado, mas se tornou uma engenharia mais complexa, aquilo, de certa maneira, teria impedido. Né? E essa ideia das ecobalsas seria num sistema até concorrencial, a gente pode dizer assim, um sistema menor alternativo. Né? Que serviria como uma pílula, uma célula aí de um futuro transporte aquaviário mais complexo. Exato. Né? Exato. Então, talvez aí já seja realmente uma possibilidade mais viável, né? Concreta. Vitória foi muito inteligente, usou uma lei federal que permite que ela regulamente o transporte de turismo, que ela vai usar o double deck, aquele ônibus duplo, né? Sim. Então, vai adaptar essa legislação para o transporte rodoviário de turismo para o transporte náutico. E Vila Velha vai entrar junto com Vitória, nós estamos muito sintonizados. Então, essa boa ideia de Vitória vai servir para Vila Velha também e vai beneficiar a população toda. Pois é uma coisa que acho que a população espera uma solução para isso. Talvez Vitória seja uma das poucas cidades no mundo que tem essa possibilidade de transporte aquaviário dentro da região metropolitana e não usufrui. É fantástico. Né? E não usufrui, a verdade é essa, né? Que agora se achou uma solução legal, jurídica, inteligente e boa para ser aplicada. Tá certo. Secretário, muito obrigado por sua presença aqui no Link Espírito Santo. Hein? Vamos aguardar boas notícias, inclusive estou vindo aqui anunciando o início da operação. Hein? Isso aí, muito bom. Bem, muito obrigado. Temos aqui também as últimas informações do Link Espírito Santo dessa quarta-feira, agora pelo portal R5. Pois é, Torinho, hoje o Conselho Nacional de Justiça aprovou o uso de aplicativos de mensagem durante as intimações judiciais. Então, as pessoas agora vão poder ser notificadas através de WhatsApp, de aplicativos, intimadas, né, para prestar esclarecimentos em processos judiciais, o que antes não era permitido. O CNJ diz que o uso dos aplicativos vai agilizar e desburocratizar os procedimentos judiciais. E hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBT e um site britânico de ativismo divulgou dados sobre práticas de violência contra homossexuais em vários países, como um alerta aí, né, contra essas práticas. E em 72 nações relacionadas lá no site, esse tipo de relacionamento, né, homossexualidade, relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, ainda é considerado crime. Em 13 países prevêem pena de morte para os relacionamentos homossexuais. Então, a matéria completa está lá no portal r5.com.br. Tá ok, Manuela, obrigado aí pelas informações. Eu falei últimas informações, mas não são as últimas, evidentemente. São as notícias do dia. São as notícias do dia aqui pelo nosso portal r5.com.br, porque informações nós temos mais no próximo bloco com as notícias que foram destaque nessa quarta-feira por todas as regiões do estado. Agora são 6h29 e as imagens ao vivo são da Reta da Penha. Link Espírito Santo, ligado em você. Link Espírito Santo de volta e agora é hora do nosso giro por todo o estado. Vamos ver como foi o Espírito Santo nesta quarta-feira.
Olá, você de todo o estado, ligado aqui no Link Espírito Santo. Vamos falar sobre inovação e como você pode transformar uma ideia inovadora em um empreendimento de sucesso. Conosco aqui o Zé Buffon, da FAPES, que vai nos explicar o que é a sinapse da inovação. O que é essa inovação aqui no estado, Buffon? Bom, Ramon, o Sinapse da Inovação é um programa do governo do estado. É um programa que é desenvolvido na área Secretaria de Ciência e Tecnologia e a FAPES é o executor do programa. Ele tem como objetivo desenvolver, vamos dizer assim, o potencial inovador das pessoas, especialmente dos jovens que estão na universidade. É um projeto de empreendedorismo inovador e que concretamente a nosso objetivo é colocar no mercado o maior número possível de startups. Nós temos uma meta de colocar 40 startups funcionando em outubro do ano que vem. Agora, Buffon, o que é exatamente inovação? Tanto se fala, mas traduz isso para a gente entender realmente o que é inovação. Simplificadamente, vamos dizer, inovação é tudo aquilo que não é uma cópia. Vamos dizer, é você fazer de forma diferente alguma coisa que já existe ou fazer algo que não existe. Quando se descobriu a lâmpada elétrica, foi uma inovação radical. De fato, uma grande inovação que ela mudou o mercado de iluminação. Mas quando se passa de uma lâmpada incandescente para uma lâmpada LED, é uma inovação incremental, mas também é uma inovação. Uma lâmpada, ela sempre vai ter inovações a vida toda, inovações incrementais. Então, tudo que você vê no dia a dia é passível de ser melhorado. Muitas coisas não existem. Pode-se ter uma inovação para atender aquela falha de mercado. E quais são os pilares da inovação? Bom, a inovação ela é movida por 3 fundamentos básicos. São ideias que levem à economicidade, ou seja, fazer mais barato e fazer melhor. Levar a ideia de segurança e a ideia de conforto. Geralmente, uma inovação está ligada a esses 3 elementos, quando não aos 3 ao mesmo tempo, né? Bom, vamos falar então de como participar. Você que tem uma ideia, você que é um jovem, vamos falar para o sul do estado, né? Vamos dar uma chamada aqui para o sul do Espírito Santo, mas vai para o estado todo que está nos assistindo agora. Sim. Como participar, Buffon? A pessoa tem que se cadastrar no site. O site chama-se... está aí no endereço, mas pode falar para a gente. É s.sinapsedainovação.com.br, inovação sem cedilha e sem tio. Entra lá, cadastra, faz uma senha, aí a pessoa vai ter acesso a toda uma capacitação para escrever a ideia. Veja bem, é só uma ideia, não é um plano de negócio, não é um estudo de viabilidade, é apenas uma ideia que diz o seguinte: tal coisa que tem no mercado eu posso fazer melhor do que aquilo. Ou não tem um serviço no mercado que atenda as pessoas, eu me proponho a atender essa necessidade com essa ideia. É justamente isso que eu ia te perguntar. Vamos supor, eu, Ramon, entrei, tive uma ideia aprovada. Sim. Que etapas eu passo até realmente ela se tornar realidade e disponível aí à sociedade? Exatamente. Nós somos 2 grandes etapas. Uma primeira etapa, você se cadastra, você é capacitado para escrever uma ideia. Você vai lá e escreve uma ideia. São 3 perguntas básicas, você responde. Aquilo vai para um site. Nós vamos analisar todas essas ideias. Nossa meta é conseguirmos mais de 1000 ideias. As 300 melhores passam para o estágio seguinte. Você vai receber uma outra capacitação para escrever um projeto de uma empresa. Daí para frente, as 150 melhores, você recebe uma outra capacitação para escrever um projeto de fomento. O projeto de fomento diz o seguinte: eu vou te dar 50 mil reais para você botar essa empresa na prática. Você vai dizer, vou fazer isso com dinheiro. Nós vamos analisar as 40 melhores. As 40 melhores vão virar empresa. A pessoa vai ter 3 meses para poder transformar aquela ideia numa empresa, na junta comercial. Depois de que ela vira empresa, ela vai receber 50 mil reais nosso e um apoio do Sebrae Tech. E durante 6 meses ela vai ter mentorias e consultoria intensiva, para que ela vire de fato uma empresa com plano de negócio, com um cliente e com um investidor. Já preparada para sobreviver ao mercado. Bom, vamos falar um pouquinho, já que você está em Cachoeiro, Buffon, por favor, quais os talentos, o que você espera receber do sul do estado nessa sinapse da inovação? O sul do estado tem uma imensidão de oportunidades. Você pega, por exemplo, o setor do granito. Quantas dificuldades, quantos problemas, quanta coisa pode ser pensada desde uma pedreira até a destinação de resíduo final de uma serraria. Depois, quanta coisa nova pode ser feita com uma chapa polida. Tudo isso aí é passível. Uma resina nova, uma forma de aplicação de uma resina. Na área de recursos hídricos, por exemplo, né? Forma de economizar água, de reciclar água, na gestão de materiais, na vida doméstica da gente, na saúde,
facilidade para as pessoas de deslocamento, mobilidade urbana. A cidade de Cachoeira é uma cidade muito diversificada, tem serviços cresceu muito desordenadamente, mas ela é uma grande oportunidade para isso. As pessoas precisam se ligar nisso daí. O senhor falou sobre mobilidade urbana. Isso é uma solução que as grandes cidades precisam ter. Já tem várias ideias ali. Acessibilidade. Acessibilidade. Aqui em Cachoeira já soube hoje uma ideia que tem a ver com a gestão de farol de trânsito, sinal de trânsito. O menino daqui propôs. Uma ideia interessante. Interessante. Então tem sustentabilidade. Sustentabilidade tem um que queria um controle para o gasto excessivo de água. Já são ideias que ele está falando que já apurou aqui no sul do estado, né, Buffon? São do sul do estado e já estão no portal. Então você entra no portal, para conhecer as ideias, não precisa se cadastrar. Cadastrado, você recebe capacitação para colocar a sua ideia. E recebe 20 créditos virtuais para você investir nas ideias que você acha que são as melhores. Ao final do processo, os melhores investidores vão ganhar um prêmiozinho nosso. José Antônio Buffon, muito obrigado pela sua presença, sucesso. E você está convidado a participar. Junto com o Buffon, já que é inovação, vamos de Cachoeiro para Linhares com os destaques do dia de hoje. Um homem ameaçou se jogar do prédio do Fórum de Linhares na tarde desta quarta-feira. Bastante transtornado, ele exigia a presença de um juiz e dizia a todo momento que não queria ser preso. O incidente mobilizou bombeiros e policiais militares. Descontrolado, o homem ameaçava se jogar do prédio de 2 andares do Fórum de Linhares, no bairro Três Barras. Segundo a polícia, ele havia ido ao fórum para uma audiência de um processo judicial relacionado a uma ocorrência de trânsito, mas, deduzindo que seria preso, entrou em pânico, correu até os fundos do prédio e chegou até o telhado. Funcionários tentaram convencer o homem a descer do prédio, mas ele exigia a todo momento a presença do juiz. Eu quero pular direto no juiz aí. Eu vou gravar, o nome dele tá aí no papel. Ele quer sair daqui. Se ele não tiver, tem que mandar um autorizado. Eu vou pular daqui de cima hoje. Não, eu prender. Não é prender. Pula não, irmão. Não, trabalhador, não. Eu vou pular. O juiz e diretor do fórum apareceu e, enquanto conversava com o homem, o segurança do prédio aproveitou o momento de distração e o agarrou, impedindo que ele se jogasse. Bastante transtornado, o rapaz foi levado para o hospital por uma ambulância do Corpo de Bombeiros e medicado. Segundo a família, assim que tiver alta hospitalar, ele será encaminhado para tratamento psiquiátrico. Pois é, nós também encaminhamos um e-mail para a assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça do Estado, mas não houve resposta para a nossa demanda. Um motorista embriagado se envolveu em um acidente na BR-101, no cruzamento de acesso ao bairro São José, no perímetro urbano aqui de Linhares, nesta quarta-feira. Ele dirigiu um caminhão que se chocou com um carro de passeio, mas por sorte ninguém se feriu. A batida complicou o trânsito no local. A Polícia Rodoviária Federal esteve na região e o motorista passou pelo teste do bafômetro, que confirmou que ele estava sob o efeito de álcool. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade. No próximo final de semana acontece o Festival do Cacau e do Chocolate do Espírito Santo, em Domingos Martins, na região serrana. Vários cacauicultores de Linhares, o maior produtor de cacau do estado, estarão presentes. Uma das amêndoas que serão levadas para o festival é produzida por Emídio Macedo Gomes Filho, destaque no Salão do Chocolate de Paris em 2013. No início dessa semana, começou a ser cobrado novamente aqui em Colatina o estacionamento rotativo para carros e motos na área central da cidade. Para muitos, um alívio, já que desde janeiro, quando essa cobrança havia sido suspensa, estacionar no centro era uma tarefa quase impossível. Mas mesmo com a volta da cobrança, parece que a situação não melhorou tanto assim não. Com preços diferenciados, parece que os condutores de veículos notaram que a fiscalização dos agentes de trânsito não vem acontecendo. O que se vê pelas ruas agora, nessa primeira semana, é muito veículo estacionado, sem pagar nada. Na segunda-feira, dia 26, quando começou novamente a cobrança do rotativo no centro de Colatina, sobravam vagas pelas ruas. Isso no primeiro dia, quando o receio de ser multado era grande. Mas bastou o motorista perceber que a fiscalização não estava multando para essa cena ser vista com frequência.
A placa avisa, é obrigatório o uso do cartão. Os funcionários da Facom, empresa que explora o estacionamento, conferem os veículos que estão irregulares. Em seguida, um cartão vermelho é colocado no vidro lateral do automóvel. Isso significa que ali está sendo cometida uma infração. Mas o que se viu em poucos minutos que nossa reportagem esteve presente na área central da cidade foram muitos carros e motos em desacordo com as normas do rotativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e muitos outros, só em poucos minutos que estivemos na Avenida Getúlio Vargas. O secretário municipal de Trânsito de Colatina, o Coronel Ricardo, explicou que a princípio os infratores vão ser somente advertidos e, pelo menos nesses primeiros dias de retorno da cobrança, as multas ainda não serão aplicadas. Vale ressaltar que já foi feito pela empresa que está trabalhando com o estacionamento rotativo um plano de mídia que desde o dia 12 eles estão divulgando. Essa divulgação ela está sendo feita TV, jornais, pela mídia de uma forma geral, internet. E a questão do papelzinho vermelho que eles colocam nos vidros dos carros é um controle da própria empresa. Ela não serve de base para a ação do agente. A cobrança do estacionamento rotativo estava suspensa aqui em Colatina desde janeiro e agora retornou essa semana com algumas alterações. A empresa que explora o rotativo deixa mais dinheiro a partir de agora no município, mas quem estaciona também paga mais caro. Antes, o proprietário de automóvel pagava R$ 1,50 e podia ficar até 2 horas. Hoje a situação mudou. Carros podem usar cartões de preços variados dependendo do tempo que forem ficar estacionados. A cada hora o motorista paga R$1. Tem cartão de R$1, R$2, R$3 e R$4. Vai depender da necessidade do usuário. Já as motos podem ficar estacionadas no mesmo lugar por até 5 horas e pagam R$2 por esse tempo. Antes, os motociclistas pagavam somente R$ 1,50 por todo o dia. Ah, tá meio puxado, né? Tá puxado? Tá puxado, tá bem carinho, né? Mas o bom mesmo é o condutor de veículo, tanto de moto quanto de carro, não facilitar. Se for multado pela falta do cartão do rotativo, vai pagar multa e perder ponto na carteira de habilitação. A autuação, o auto de infração que vier a ser confeccionado vai ser por estacionamento fora da regulamentação, né, estacionamento rotativo. E o valor desse auto de infração, dessa multa, é de R$ 195,23. É uma infração de natureza grave, com perda de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Lembrando que vários estabelecimentos comerciais no centro de Colatina vendem os cartões do estacionamento rotativo. Vamos falar agora de cultura. Para muitos, um poema é a forma diferente de olhar as coisas. Você que sempre gostou de poesia, mas achava que faltava algo a mais para deixar esse talento fluir, aqui em Colatina agora o SESC está oferecendo uma oficina. Qualquer pessoa pode participar. Quem sabe você não descobre o poeta que existe dentro de você. Tão bela como as flores, a poesia tem o dom de encantar. Como raio que risca o céu, como luz clareando por detrás do véu. Alma, poderosa alma, brinca de ser e ilumina o caminho. Esta poesia foi escrita pela Banile. Ela está participando de uma oficina em que aprende a desenvolver a habilidade para escrever poesias. E conhecimento foi a busca dela quando decidiu participar. A primeira palavra é conhecimento. E sobre o assunto, que é a literatura infanto-juvenil, que me cativa muito, que é poder estar passando informações para o nosso futuro, que é as crianças. Ela conta que o que aprender aqui será passado para os filhos em casa. Na oficina, ela aprende a organização da escrita e como estruturar e cativar o público infantil. Ela está adorando a experiência. Além de ter coisas que eu não conheço, há uma arte do ensino que ela trouxe para a gente, é uma coisa que prende a nossa atenção e o desenvolvimento da aprendizagem ele é instantâneo. Você pega no ato. Eu estou gostando demais, está sendo muito proveitoso. A oficina é ministrada pela escritora peruana Glória Quirinos, que mora atualmente em Curitiba.
Há 30 anos na arte da literatura, ela explica que na oficina busca juntar o racional e o imaginário de cada aluno para estimular a escrita. A oficina investe em ganhar essa unidade que o ser humano traz em si e que nós, principalmente a modernidade, se encarregou de separar, que é investir apenas num lado mais pragmático, funcional, racional, imediatista e deixar de lado o imaginário, a fantasia, o sonho, o desejo. Ela conta que conhecer e ter o contato com a palavra é fundamental. Por isso, inicia as aulas apresentando poesias e textos. As pessoas que fazem a oficina, eles comentam: nunca tive oportunidade de estar eu sozinha arrumando minhas próprias palavras. E eu acho que isso talvez tenha, sim, um alcance terapêutico que muitos terapeutas recomendam a seus pacientes. O Renan tem a escrita como um hobby, mas tem o sonho de se tornar escritor um dia. Ele pretende continuar aprendendo e conta que até aqui aprendeu que é possível escrever poesia até do inesperado. De poder fazer poesia sobre qualquer coisa praticamente. Não precisa ser uma coisa grande, pode ser retirado de coisas pequenas também. Como tudo, está me ajudando a ver as coisas de forma diferente. Foi pouca coisa até agora passada, mas muito ao mesmo tempo. A oficina faz parte do projeto Circuito de Criação Literária do Serviço Social do Comércio, o SESC, e acontece aqui no auditório da instituição, no centro de Colatina, de 2 horas da tarde às 5h30 da tarde. Para os interessados, ainda dá tempo de participar e desenvolver a habilidade de escrever poesias. Vai até sexta-feira e, se alguém estiver ainda interessado, vou administrando o grupo conforme cheguem mais alunos. E lembrando que os interessados em participar dessa oficina de poesia no SESC, aqui em Colatina, podem entrar em contato através do telefone 3721-0584. Repetindo o telefone, 3721-0584. São essas as notícias de Colatina. Vamos agora ao norte do estado para saber o que acontece lá em São Mateus. Olá, boa noite. Estamos começando os destaques de São Mateus e da nossa região. A nossa primeira matéria é sobre a sessão itinerante da Câmara realizada na noite desta terça-feira. A primeira sessão itinerante da Câmara de São Mateus de 2017 aconteceu na noite desta terça-feira na Escola Américo Silvares, no Vila Nova, um dos bairros mais populosos de São Mateus. O presidente da casa, vereador Carlos Alberto, do PSB, destacou a importância de estar mais próximo da população. Quando você sai da sua casa e você vai visitar, né, uma comunidade vizinha, apesar de estar muito próximo da Câmara, uma comunidade carente, que precisa ser vista de uma forma diferente, eu acho que vai ser um resultado muito bom no final de tudo. Né? Nós temos algumas proposições voltadas para o bairro, queremos saber a real necessidade do bairro, junto ao poder público, tanto legislativo quanto executivo, né? E em cima das reivindicações, nós vamos levar, através de indicações e requerimentos, na próxima sessão, na próxima terça-feira, dia 4, ao prefeito o que o bairro carece. Antes mesmo de começar a sessão, o clima era de expectativa para discutir os problemas do bairro. Decadência, esgoto céu aberto, não tem luz no bairro. Olha, esse bairro aqui está abandonado. Eu digo sempre que devemos exercer o nosso papel de cidadão, a nossa cidadania, em que muitas pessoas hoje, nesse dia a dia, na correria, não exerce, não cobra, muitas vezes fica em casa, né, fica naquela acomodação. Então, exercer o papel de cidadania é muito importante, ainda mais para os dias atuais que nós estamos vivendo. A sessão da Câmara em outros bairros não foi descartada, mas é preciso que seja requerida pela comunidade ou vereador. As sessões itinerantes são sempre a última sessão de cada mês. Isso pode ser requerido pelo vereador ou por um líder comunitário. Para acontecer, precisa nos oferecer condições de trabalho, espaço para a gente montar toda a estrutura da Câmara, porque aqui hoje no Colégio do Vila Nova passa a ser a casa da Câmara de Vereadores de São Mateus.
Então a gente precisa desse espaço para poder a gente realizar. É bom esse contato junto aos alunos, junto à comunidade, apesar de nós fazermos isso no nosso dia a dia, né, que a gente está sempre em contato, o vereador faz o contato quase que diário com a comunidade. Nenhum projeto polêmico foi votado, mas muitas reclamações por parte dos moradores. E a Polícia Federal realizou na manhã desta quarta-feira a Operação Praça Rica. Confira o resultado. O objetivo foi o de combate a crimes de associação criminosa, além de crimes ambientais de extração de recursos minerais sem autorização e de usurpação ilegal de granitos na localidade de Praça Rica, zona rural de Vila Pavão. Eles vêm cometendo e praticando novamente uma atividade incessante de extração de granitos. A despeito de nós termos tido já investidas da Polícia Ambiental, da própria Polícia Federal, do IEMA, do IBAMA, e como eles contam com uma série de olheiros na região norte aqui do estado, notadamente em Vila Pavão, Praça Rica, daí o nome da operação, esses olheiros avisavam sempre da proximidade de alguma viatura, de alguma diligência dos órgãos estatais, principalmente da Polícia Federal. Nas fotos feitas pela Polícia Federal, a destruição causada. A operação contou com a participação de 120 policiais federais. Foram cumpridos 48 mandados expedidos pela Justiça Federal de São Mateus, no norte do Espírito Santo. Foram 5 mandados de prisão preventiva, sendo 4 pessoas presas. Foram também expedidos pela Justiça Federal de São Mateus 14 mandados de condução coercitiva. E, por fim, 27 mandados de busca e apreensão em empresas, residências e locais de pedreiras. A investigação teve duração de 1 ano e meio e, segundo informações, a ação causou um prejuízo ainda não calculado, mas que chega à casa dos milhões. Será avaliado pelos peritos criminais federais que vieram hoje de Vitória, em cada equipe que era necessária a presença deles, para que avaliem o prejuízo causado à União Federal. A gente não pode estimar no momento, mas acredita que passe dos milhões de reais. Entre os detidos e encaminhados para esclarecimentos, tem donos de terras, comerciantes, empresas e titulares de processos de extração. Foram presos empresários e proprietários de terras. Essa investigação começou no início do ano de 2016 e veio culminar no dia de hoje com a deflagração da Operação Praça Rica. A gente pretende, com os dados coletados no dia de hoje, concluir algumas investigações e, no mesmo passo, iniciar outras e continuar aquelas que já vinham em andamento em outros municípios também. Um policial federal, lotado na Superintendência de Polícia Federal em Vila Velha, foi preso por corrupção passiva. O policial federal foi investigado por uma equipe de Vila Velha por envolvimento nos crimes de corrupção ativa e passiva ligado aos empresários que atuam nessa área de exploração ambiental. O delegado ainda falou de como é ter que prender um colega de farda. O sentimento, eu acho que para qualquer instituição, é um sentimento de pesar, é um sentimento de luto. Entretanto, de via reversa, é um sentimento de dever cumprido. Um sentimento no sentido de que a Polícia Federal, ela não negocia crimes, seja praticados por seus próprios servidores, seja praticados por empresários, por políticos. A Polícia Federal, ela, de uma forma isenta, investiga a todos de forma igual. A prisão do policial federal e as investigações sobre ele ficaram a cargo da Delegacia de Vila Velha. Estes foram alguns dos destaques aqui de São Mateus. Voltamos à Vitória. Obrigado a todos os nossos colegas da Rede Record News que fazem esse esforço diário de trazer o Espírito Santo até você. E o Link Espírito Santo de hoje fica por aqui. Uma ótima noite. Record News, informação para você crescer.